Ele foi um dos bonecos mais famosos na década de 80. Tem bochechas grandes, fez sucesso na televisão e dizem que dentro dele existe uma adaga, um punhal. Neste episódio de hoje das bonecas assombradas do Lenda, não é uma boneca, mas é um boneco fofão. Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas que gostam da escuridão. Aqui é Daniel Pires e mais uma vez hoje no episódio As Bonecas Assombradas do Lenda, eu trago um boneco e não uma boneca. Na verdade, o Fofão é um boneco dos anos 80, criado pela empresa, na época chamava Mimo. Era uma empresa de brinquedos e acabou criando o boneco, porque o Fofão ele era um personagem da televisão, apresentava um programa infantil. Eu sou de 1985, sim, eu sou da década de 80, tenho 34 anos e coleciono bonecos e bonecas. Assombrados, é claro. E o Fofão, ele foi o meu primeiro boneco, o primeiro boneco do Daniel. Eu gostava de bonecos e bonecas. Esse personagem que usava essa máscara, né, com as bochechas grandonas, né, ele apresentava um programa de televisão, era um homem vestido, né, com a roupa do boneco. Então tinha um macacão jeans, tinha essa roupa cheia de listrinhas coloridas, a cor é branco, amarelo, um vermelho e o azul. As bochechonas, que parecia tipo um cachorrinho bem... O cabelo desgrenhado, né? O cabelo todo bagunçado, assim, com marrom, né? Solto pra cima. Esses pelos na mão e nos pés, né? A roupa me lembra muito o Chuck, né? E também lembra aquele Alfio teimoso, né? Parece um pouco. Eu tinha um pouco de medo dele, porque eu lembro que ele era bem grande. Então, quando eu abraçava o Fofão junto comigo, ele ficava quase do meu tamanho, né? Então, eu tinha ele como um amigo. Porém, na década de 80, existia a lenda urbana, né? A lenda de que o Fofão, dentro dele, tinha um punhal. Parece mesmo, se você apertar aqui, ó, parece que tem uma faca aqui dentro dele, né? E as pessoas usavam ele para deixar ele sentado e para ele ficar sustentado, para que ele consiga ficar sentado e não caia para os lados. É como se fosse uma coluna no Fofão. As pessoas diziam que o próprio ator fez um pacto com o demônio para fazer sucesso e prometeu, fez lá um acordo com a empresa, com a Mimo, de que iriam colocar um punhal em todos os bonecos do Fofão, para que esse punhal entrasse na casa das pessoas, as crianças fossem brincar e se machucassem. E aí dizem que com o sangue das crianças que se cortavam com o punhal do Fofão, esse sangue seria oferecido ao príncipe das trevas, Satan. Logo depois a empresa, né, um dos donos da empresa disse que não tinha nada disso e que era só uma haste, né, que ficava embaixo da cabeça do Fofão para segurar, para que ele pudesse se sustentar e ficar sentadinho. É óbvio que todas as pessoas têm histórias sinistras com bonecos, né? E o Fofão não vai ficar fora disso, né? Só que eu acho que esse meu Fofão, ele veio com problema porque... Quer ver? Dentro dele não veio a adaga. E aí dentro dele, ó, tá vendo? Quebrei o boneco, mas aqui dá pra colocar de novo. Não sei se vocês conseguem ver. Dá pra colocar de novo a cabeça do Fofão. Então a adaga vinha aqui. A minha história sombria que eu tenho com o Fofão é a seguinte. Eu me lembro que quando eu ganhei esse Fofão, eu vivia muito na casa da minha avó, lá no interior de São Paulo, né? E eu guardava esse Fofão dentro de uma caixa de brinquedos e de roupas e de cobertores que a gente tinha lá no interior. E eu tinha a impressão de que todas as noites o Fofão batia nessa caixa. Porque ele queria sair de lá. Sorte que na época eu não conhecia essa lenda de que o ator que fazia o Fofão teria feito um pacto com o próprio demônio para que as crianças se cortassem com o punhal que ele traria dentro da cabeça dele, ou seja, no pescoço dele. Ainda bem que eu não conhecia essa lenda naquela época, porque eu era criança ainda. Eu sempre tinha a impressão de que o Fofão batia dentro da caixa para sair de lá. Quando lançaram os filmes do brinquedo assassino, ou boneco assassino, né? Na verdade era o brinquedo assassino, Chuck. Eu me lembro que eu olhei pro Fofão e eu achei muito parecido com o Chuck, que era o verdadeiro boneco assassino. E eu me lembro que uma vez o meu avô tava vindo do interior de São Paulo, né? Ele morava lá no interior, meu avô já é falecido. E eu tava assistindo o Boneco Assassino 3, esperando ele chegar. Meus pais foram dormir, a minha mãe falou assim, ó, você vai ficar esperando o vô chegar?
Assustei, ouviram? É meu gato. Minha mãe falou assim, você vai ficar aí esperando o vô chegar? Fica aí assistindo televisão que eu vou dormir. E meu vô chegou, era tipo 2 da manhã. E eu fiquei assistindo um filme no SBT do Chuck, do boneco assassino, que era muito parecido com o Fofão. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com muito medo naquela noite, medo de levantar pra tomar água, medo de tudo. Eu fui dormir, né? E eu nem quis ver o final do filme. Era a mesma casa, o mesmo terreno. Mas o meu avô morava na casa da frente, meus pais moravam no fundo, a gente não trancava a porta, porque era o mesmo terrenão. E aí o que aconteceu? Meu avô entrou em casa, na minha casa, ele trouxe o Fofão do interior, porque ele morava no interior, em Avaré, no interior de São Paulo. Ele trouxe o Fofão pra nossa casa e colocou o Fofão sentadinho bem perto de mim. Tipo, eu tava dormindo e o meu avô colocou o Fofão ali achando que ia me agradar, porque ele sabia que era meu boneco e eu tinha deixado o Fofão na casa deles no interior. Ele tava vindo pra São Paulo, trouxe o boneco pra cá e deixou do lado da minha cama enquanto eu dormia. E ele não sabia que eu tinha acabado de assistir o Brinquedo Assassino 3, tinha achado muito a cara do meu Fofão, mas eu falei, não vou ver mais esse filme, eu vou dormir porque eu ganho mais, porque eu já estou com medo. Amanhã eu vejo o vovô, dou um beijo nele. E ele deixou o Fofão sentado do meu lado. Na madrugada, eu acordei e vi aquele boneco perto de mim. Só que eu tava numa mistura de sono e medo. Eu comecei a chorar, mas chorar... Eu não sabia realmente se eu tava vendo o Fofão, se eu não tava vendo o Fofão. Eu me lembro que eu chorava tanto. Gente, aquela noite foi uma noite perturbadora. Eu fiquei, acho que tipo umas 2 horas. Eu não lembro que hora que eu acordei, eu só lembro que amanheceu o dia. Eu abri o olho, eu vi aquele boneco assim da minha... E eu comecei a gritar, mãe, o Fofão, o Chuck veio, saiu da televisão. Eu sei lá, eu devia ter uns 9 anos por aí. Minha mãe, que moleque? Foi o vô que trouxe seu boneco. Aí eu... Até eu entender, até eu voltar, né, pra entender que eu tinha acabado de assistir o filme do Chuck e o meu avô não me avisou e trouxe o meu Fofão do interior e deixou do lado da minha cama, foi um trauma. E aí, o que acontece quando você traumatiza alguém? Você nunca mais quer ver o boneco. Não, eu senti falta do meu Fofão. Então ele está aqui hoje para contar a história para vocês que realmente aconteceu com o meu Fofão. Agora uma coisa interessante, eu não tenho mais coragem de guardar o meu boneco do Fofão dentro de caixa. Porque eu acho que ele, com ou sem cabeça, ele vai ficar batendo dentro da caixa até conseguir sair. E muita gente tem medo dele, né? Porque o Fofão, o personagem, ele foi acoplado até pra Carreta Furacão, né? Porque a Carreta Furacão, que é aqueles ônibus que saem andando pelo Brasil aí, nas ruas, e tem os personagens dançando, Mickey e tudo mais. Tem o Fofão, só que aquele Fofão é mais sinistro porque tem um cabelo comprido. E depois de um tempo, a Mimo, que é a empresa que produzia o Fofão nos anos 80, desmentiu a história de que realmente tinha um punhal e que ninguém fez pacto. Mas a lenda urbana já estava pronta, então a gente prefere acreditar que o Fofão tem um pacto sim, e que se você tiver um Fofão na sua casa, ele tem vida própria. E não guarde o Fofão dentro de caixas, porque ele vai ficar batendo até você tirá-lo de lá. Eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio de As Bonecas Assombradas do Lenda, que sou eu, hoje com o boneco, o Fofão, que fez muito sucesso nos anos 80 por carregar consigo uma lenda urbana de que ele tinha um punhal dentro dele. Até o próximo episódio, e se você quiser assistir os outros episódios desta série, As Bonecas Assombradas do Lenda, é só você clicar nos links que estão aqui na descrição. E lembre-se, nada de guardar o Fofão dentro de caixas, hein?